Bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre yoga com o Fabiano Benatti, professor Benassi. Benassi. A gente já vai jogando pro italiano, né? Mas é Benassi, professor de yoga. Tudo bem, Fabiano? Tudo Seja bem. bem-vindo aqui no Resenha. Tudo bem. Tudo jóia. Me conta um pouquinho como que é aí ser professor de yoga, né? Porque, na realidade, eu vou contar um pouquinho sobre o yoga, né? A gente falou muito sobre Pilates aqui também, e o Fabiano também tem uma parceria aí num estúdio que também trabalha com o Pilates, e eu achei bem bacana, inclusive, essa formatação que vocês têm lá. Mas o yoga, especificamente, já é uma atividade mais milenar, né? Já é uma atividade que tem todo um outro histórico, tem toda uma outra origem, tem toda uma outra, um outro conhecimento, entendimento corporal. Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Bom, prazer aí, para que dizer não, boa tarde, boa noite, não sei que dia que eles vão viver aqui. O yoga, ele é uma prática que ele mistura um trabalho do ser humano como um todo, né? Mas ele surgiu ao longo da história, dentro da cultura indiana, com uma série de práticas ali, que começou com rituais, com práticas de autoconhecimento, e aí ao longo do tempo, tempo assim, né, milênios, esse formato ele começou a trabalhar o corpo de uma forma mais mental, depois ele começou a trabalhar o corpo de uma forma mais física e com exercícios, né? E aí ele saiu da Índia, começou a vir para cá de um jeito... Espalhou pelo mundo, né? Espalhou pelo mundo. Aqui a gente começou a ter contato com yoga pelo corpo primeiro, né? Através dos asanas, das posições. E a partir daí as pessoas começaram a praticar, a sentir seus benefícios. E ele começou a atingir um público muito grande, né? Porque é uma prática que você faz e você já sente o efeito muito rápido. Então, o trabalho corporal, quando você vai na academia ou quando você vai fazer musculação, algum exercício físico, você sente aquela sensação gostosa, né, da endorfina, você sente aquela sensação gostosa do exercício, né, de trabalhar o músculo, às vezes aquela dorzinha depois. E você também sente isso na prática de yoga, mas tem um detalhezinho diferente, que o yoga trabalha toda uma questão ali mental, primeiro, né? Então, existe uma relação de corpo e mente e, consequentemente, de comportamento, né? De entender os seus padrões, a sua personalidade, as suas reações, como que você funciona. E existe também um outro lado da prática de yoga que é uma conexão espiritual também. Então, isso... E o que é mais legal dentro do yoga é que é uma conexão que é individual. Então, cada um interpreta e observa, né, ou dá atenção ou foco para aquilo que faz mais sentido. E o yoga pode ser uma forma, né, de gerar essa conexão. E na essência, o yoga, o que o yoga propõe para as pessoas, né, é buscar uma força dentro de si, Equilíbrio, né? É mais do que equilíbrio. Ele busca algo que pode despertar nas pessoas o que a gente chama dentro do yoga de swadharma. A palavra dharma significa que dá sustentação, né? Sustentáculo. Num contexto social, o dharma seria, por exemplo, fazer uma associação com leis, né? Com regras, né? De convivência social. Mas quando a gente leva isso para um contexto interno, pessoal, o swadharma é aquilo que dá sustentação para o ser dentro de você. Então, essa sustentação, o que te sustenta como ser? Mente e espírito, basicamente. A gente pode colocar isso numa palavra, que é vocação. Tá. Então, a vocação que você tem para a sua vida, e a gente pensa em vocação profissional, né? Mas vocação para você viver, você se conectar com aquilo que você gosta, com aquilo que você... que te faz bem, né? Com aquilo que faz sentido para você, com as pessoas também, com os grupos. Então, descobrir essa vocação, ou em outras palavras, descobrir quem você é e se colocar em prática, é isso que o yoga propõe. Se conectar com você mesmo, né? Também. Se conectar, exatamente. Só que, como é que você sabe que você tem uma vocação específica? A gente não nasce com essa resposta, né? É uma pergunta que você faz assim, qual que é a minha vocação? Ou eu posso perguntar assim, quem sou eu? Né? Como é que eu vou responder isso? Não tem uma resposta, eu tenho que ser, me colocar em prática. Então, o yoga tem essa proposta
de ter técnicas que vão trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa respiração, a nossa atenção, que eu gosto de falar que a atenção é a ferramenta básica do yoga. As nossas referências, e a partir disso eu posso descobrir quem eu sou e me colocar em prática. Então, eu posso escolher, por exemplo, eu não gosto muito disso aqui, ou eu estou num momento de desafio, eu tenho energia e vigor, ódias, né, para lidar com esse desafio. Então, o yoga ele trabalha com essas técnicas no sentido de te fortalecer física, mentalmente, e a partir disso você consegue despertar o seu Swadharma no mundo. Até pelo que você estava falando, né? Que ele começou mesmo com um exercício mental mesmo, mas voltado para isso, e aí passou para essa coisa do físico. Porque o yoga, é interessante isso, que existe toda uma filosofia por trás. E essa questão do conhecimento, você conhecer a sua vocação, de você se enxergar, existe uma tendência nisso que eu acho que todo mundo tem que passar por isso no momento. Tem que começar a olhar para si, enxergar, se você se entender, se respeitar, entender a tua respiração, entender como você se porta, por que você tem determinados comportamentos, isso ou isso. E o yoga, ele vai conseguir você vê que eu não sou nada de yoga, viu, gente? Eu não sou... Mas é só pelo que você está falando é o que eu consigo perceber. Aquele lance de você conseguir ter o conhecimento de si, respeitar quem você é, através de uma prática que não é só um exercício físico, não Exatamente. É estético, né? Ele passa dessa parte vai trazer um benefício estético, mas isso é consequência da consequência. Finalidade principal. Seria mais ou menos isso, exatamente. Né? É porque hoje, como a gente conhece o yoga, como que é? Eu vejo alguém fazendo uma posição e eu associo essa posição física com uma prática de yoga. Então, se a pessoa está fazendo uma invertida sobre a cabeça, se ela está fazendo uma posição que só apoia os braços lá, e nos braços, com as mãos, assim, alguma coisa, eu associo isso com uma prática de yoga. E, obviamente, eu tenho posições que, sei lá, de circo, de karatê, que são parecidas, não necessariamente são do yoga, mas as pessoas associam o yoga visualmente dessa forma. Ou com a pessoa sentada lá, com os olhos fechados, meditando. Então, também tem isso. Mas, quando a pessoa começa a praticar, ela vai trabalhar primeiro o corpo também, porque o corpo é a parte do nosso... a gente consegue... o corpo é tangível, né? Então, você consegue sentir a sua pele, você sabe quando está fazendo força, está alongando, está doendo, você está ansioso. Onde você sente a ansiedade? No corpo. A respiração fica travada e muda, né? Então, você tem aquela forma de medir. Agora, como é que você mede quando você está com um comportamento que está te atrapalhando no dia a dia? Né? Sei lá, você pega o celular ali, começa a rodar, você, vou ver uma coisa, aí você vê 200 outras, peraí, esqueci o que eu tinha que ver, e voltar de novo para... Perde o foco, né? Perde o foco. Hoje a gente tem muita coisa que nos faz perder o foco. Muita coisa. Muita distração, né? Então, quando você está praticando yoga, no momento da prática, você não tem como prestar atenção em outra coisa que não seja na prática. E você está numa posição difícil, alongando, fazendo força e tal, você está lá presente, está atento. Então, olha só, né? Eu estou trabalhando o corpo, estou fortalecendo a musculatura, estou alongando, melhorando a minha flexibilidade, a minha disposição também, porque isso, de uma certa forma, se eu estou ficando mais forte, eu estou diminuindo o esforço que eu tenho que fazer para as coisas do dia a dia. Tá. Então, isso é físico, né? Mas, no momento da prática, eu não estou pensando em outra coisa, eu estou focado ali no que eu estou fazendo. Só que a prática, só para concluir o raciocínio, ela começa a ficar mais sutil ao longo do tempo. Então, durante a prática, eu vou trabalhando técnicas de respiração. Então, a pessoa trabalha isso com movimento, mas depois trabalha sentado só respirando. Eu vou trabalhando o relaxamento, e no momento do relaxamento a pessoa solta todo o corpo e a mente dela só que vai trabalhar. Eu vou trabalhar a meditação também. Então, a meditação é um momento que você... não, nesse caso do yoga, na maioria das vezes, né, pelo menos na minha prática, é uma meditação mais passiva, então você senta, está prestando atenção e tal, e aí começa a ficar mais sutil. O esforço mental é maior, mas eu já trabalhei o corpo, eu já estou mais leve, vamos dizer assim, o corpo já está mais tranquilo, né, relaxado e tal. A cabeça também, você estava com a atenção toda ali na prática, você não está mais pensando em outra coisa. E aí tudo fica mais fácil. Então fica mais fácil meditar, relaxar. Quando você sai da prática e leva isso para o seu dia a dia,
é muito mais fácil você na limpou, né? E na realidade, a prática, a frequência dessa prática faz com que você comece a aplicar aquilo no seu dia a dia de uma forma natural. Sim, Né? sim. O aprender a respirar, você automaticamente no seu natural você começa a respirar de uma outra forma. Postura, o yoga, até essas por ter posições ali que são mais difíceis de executar, da mesma forma que com o tempo vai ficando mais fácil executar, você vai aplicando aquilo ali na sua vida também, melhora a sua postura, melhora tudo. Então ele tem uma complementação um pouco mais ampla, né, do trabalhar simplesmente físico, né? Esse que é acho que é o mais assim interessante nessa atividade especificamente. Vou dar um exemplo de uma aluna minha. Eu gosto de dar o exemplo dela porque é um exemplo, assim, ótimo. Ela entrou na minha aula e as primeiras aulas que ela fez, ela falou assim, eu sou uma pessoa muito agitada, muito ansiosa, tal. Eu queria saber se a prática de yoga ajuda. Falei, ajuda, vem na aula e tal. E ela fez aula comigo, assim, assiduamente. Eu dava aula numa academia, 2 vezes na semana, na época. E aí, passou um tempo, acho que uns 2, 3 anos que ela estava fazendo aula, ela teve um problema de saúde, que ela começou a passar mal em casa, e ela foi para o hospital. Aí o médico achou que ela estava com uma enxaqueca, alguma coisa, deu um remédio, ela voltou para casa. Aí o marido, foi um feriado, o marido dela não estava trabalhando no feriado, ela estava em casa, e ela passou mal de novo. Aí ela ligou para o marido e falou assim, preciso ir no hospital de novo. Aí o médico falou assim, você de novo aqui e tal. E estava com problema, voltou pro médico, só que ela falou assim, vamos fazer então uma investigação agora e descobrir o que é. Aí ela foi fazer uma tomografia. Aí descobriu, melhor, ela foi tentar fazer uma ressonância, porque ela estava com dor de cabeça e estava sentindo pressão também e tal. Quando ela foi fazer ressonância, ela não conseguia fazer ressonância, porque ela não estava apertado, né? Não sei quem já fez ressonância. É um aparelho gigante. Né? Você entra num lugar apertado, ainda a cabeça, assim, é barulhento. Então ela entrou, não conseguiu fazer. Aí o médico foi fazer uma tomografia e descobriu que ela estava com, como é que chama? Aneurisma em várias artérias do cérebro. Nossa. Aneurisma, não. Trombose, melhor. Trombose, é diferente. Aneurisma é trombose em várias artérias do cérebro. E aí, ela tomou medicação, começou a melhorar e tal. Ficou internada, aí o médico falou assim para ela, olha, você precisa fazer a ressonância. Porque eu preciso descobrir a extensão do que você tem, é só a ressonância. Aí ela foi lá, tentou uma vez, não conseguiu. Tentou a segunda, não conseguiu. Aí tentou a terceira, quase conseguiu lá, mas não conseguiu fazer. O médico falou assim, olha, você precisa ficar acordada pra gente fazer o exame, mas se você não conseguir, a gente tem que fazer o exame. Se você não conseguir agora, eu vou te sedar. Aí, né, dessa pressão, né, e ao mesmo tempo ela não 100% lá, ela lembrou do que a gente fazia na aula. E um dos exercícios que eu dou com bastante frequência na aula é uma respiração com ritmo, onde você inspira em um tempo e você prende a respiração no dobro e solta no dobro. Por exemplo, você inspira contando 4 tempos ou 4 segundos. Quando você retém em 8 e solta em 8. E isso é uma coisa simples de fazer, porque só o fato de você parar e prestar atenção na respiração... Você se esquece do que está em volta. Você esquece o resto, porque a respiração é automática, mas ela pode ser consciente. Então eu posso inspirar, soltar, controlar onde eu estou respirando, o músculo, a intensidade. Eu posso fazer isso, mas para fazer isso eu preciso de atenção. Por isso que eu falei que a atenção é uma das ferramentas básicas, né? Aí ela lembrou da aula, fez isso, mudou o foco, colocou na respiração. Essa respiração, quando você solta o ar devagar, no dobro do tempo, você relaxa. E o relaxamento, ele solta a musculatura relaxada. Isso faz com que você também relaxe a circulação, então diminui a pressão, mexe no nervo vago aqui também, no parasimpático, né, que é parte do sistema nervoso que a gente consegue ativar com a respiração e relaxar, e ela conseguiu fazer a ressonância. Aí durante o momento que ela ficou internada, ela tinha que fazer os exames, e eles entram para medir pressão, essas coisas, então ela sentava a fazer a respiração alternada. E nessa respiração alternada, eles iam medir a pressão de manhã, estava um pouquinho mais alta. Aí ela sentava, fazia a respiração umas 2 vezes ali por dia. Quando media depois, a pressão tinha estabilizado, estava mais baixa. Então, é o que você falou. Você cria o hábito através do treino, que é a prática de yoga. Então, quando você está praticando yoga, você está treinando usar o que você tem de poder dentro de você, de recurso,
que você já tem, já Você tá lá. tem esses recursos e você não sabe administrar, Você não sabe usar, né? E não sabe o quanto que ele pode influenciar, assim, em situações como essa e tal. Então você aprende a usar isso, e no momento que acontece uma situação que é mais desafiadora, como aconteceu com ela, no caso foi de saúde, mas pode ser uma discussão, pode ser uma questão do trabalho, que você precisa entregar alguma coisa e está preocupado, um momento que você precisa dar de pausa no seu dia, e aí você precisa alongar, mexer. Então, qualquer coisa, você sabe que você tem esse recurso e você pode aprender a lidar com ele. Você pode lidar com ele de uma forma consciente, né? Então, isso é o poder do yoga, assim, no sentido de entender a sua força, né? A sua capacidade. Por isso que eu falo da vocação, né? Voltando para o início e fazendo um gancho aqui. A vocação, o Swadharma, é você encontrar o seu poder interno, né? Nas coisas do dia a dia, na vida. Conhecimento do seu corpo, do seu organismo, da sua mente, do seu espírito, saber como isso tudo se conecta e como é que você vai trabalhar isso e aonde você pode aplicar. Porque é aquilo. E até a gente estava até conversando um pouquinho antes do podcast, falando sobre os seus alunos, né? Que você tem muitos alunos advogados, profissionais liberais. E assim, a gente já vive num cotidiano muito louco, de correria, de muito trabalho. A nossa vida contemporânea nos leva a isso. E as pessoas, assim, precisam começar a buscar isso, esse autoconhecimento novamente, até para saber lidar com essa loucura do dia a dia, né? E assim, o yoga tem sido uma alternativa. E é uma alternativa, inclusive, até terapêutica, né? Porque a gente fala assim, das pessoas extremamente estressadas. Se você parar, e eu escutei isso uma vez, eu fiz pouquíssimas aulas de yoga na minha vida, mas eu adorei. E eu escutei aquela coisa do meditar. Eu não entendia muito bem, mas por que o meditar, né? Não, gente, é para você aprender a respirar, para você poder ter aquele momento de relaxamento e conseguir, né, se conectar com você mesmo. Sim. Né? E tem muito isso, né, das pessoas nessa loucura. Algumas profissões, inclusive, de mais estresse, que estão migrando para o yoga, não com esse foco de físico, mas de saúde também, mas muito mais por autoconhecimento e terapêutico também, sim, né? Sim, tem uns memes que aparecem na internet assim, isso não é terapia, mas é terapêutico. O yoga pode ser entendido assim também, né? O que eu falei da atenção como foco da prática de yoga é porque a atenção é o requisito para você praticar. E atenção a gente dá para aquilo que é importante na nossa vida. Sim. Tudo que não é importante a gente não dá atenção. O problema quando a gente pega o celular e começa a ver outras coisas é a gente estar tornando importante uma coisa que não é. E a gente faz isso de uma forma automática. Então, sair do automatismo, tornar o que é automático consciente, tornar os nossos hábitos, né, os nossos samskaras que a gente fala no yoga, conscientes. O samskara a gente entende no yoga que é a parte mais profunda da nossa mente. Então, é a parte, inclusive, que a gente não tem um acesso direto. A gente faz as coisas de um jeito automático porque a gente viveu aquilo, por experiência gostosa, por experiência de trauma, muitas vezes, um gatilho. Como é que você torna isso consciente? É um trabalho. Então, esse trabalho é a prática do yoga. E aí você começa a saber o que é importante. Você começa a selecionar as coisas que são importantes para, a partir disso, você colocar o foco e a sua atenção, que é a sua energia. Né? Quanto mais atenção você dá, mais energia você tem. E aí, o yoga ajuda a gente a trabalhar em aumentar a energia, né? Porque a gente tem uma coisa no yoga que a gente chama de ojas. Você sai da prática de yoga com aquela sensação, nossa, tô relaxado, tô com disposição. Às vezes eu tenho um aluno que fala assim, agora tô pronta pro dia. E essa sensação de sair pronto pro dia é o ojas, que a gente chama. Ojas significa vigor. E quanto mais vigor a gente tem, mais fácil é pra gente sustentar o nosso foco naquilo que a gente escolhe. Meditação é o esforço para você sustentar a atenção em algo que você escolhe. No caso da meditação, um objeto. Pode ser o celular, mas uma flor, uma vela, um ponto, uma meditação mais ativa, um caminhar. Então, é esse sustentar. É um esforço, você precisa de esforço ali, precisa estar presente. Mas às vezes está muito cansado, cabeça muito cheia, é difícil. Aí você faz a prática de yoga, alonga, trabalha a respiração, aumenta a energia e tal. Você senta para meditar, é outra coisa. Aí fica muito mais fácil. Por isso que a meditação é mais no final, aquela coisa do relaxamento também, né? Também, porque se você faz antes, o esforço é maior. Tá. Se você faz depois, aí você consegue aproveitar o trabalho que você fez no corpo. Eu associo isso, né, como se fosse uma limpeza mesmo, mental e física, porque se você está preocupado com alguma coisa,
Você está colocando atenção numa coisa, mesmo que aquilo não esteja presente. Alguém está no hospital, né? Eu cuido da minha mãe doente, que tem Alzheimer e tal. Às vezes ela tá com alguma questão ali, eu fico pensando, nossa, e aí, como é que vai ser e tal. Mas às vezes eu tô num contexto que não adianta eu pensar porque não vai resolver. Eu preciso dar foco para aquilo que eu tô vivendo. Ô Fabiano, e quem quiser fazer yoga com você, como te acha? Onde você dá aula? Quem quiser fazer yoga comigo, eu estou num estúdio em Moema, em parceria com uma amiga minha, que é a Mari Matos, a Mariana. O estúdio chama Pilates Yoga Cerebral. Lá especificamente não tem Pilates, é só o yoga. A gente tem um foco para aulas de individuais ou para até 2 ou 3 pessoas. Então a ideia é que a gente possa atender a pessoa de uma forma mais personalizada, e principalmente aquelas pessoas que não se adaptam com grupo, ou que tem uma questão, às vezes, de saúde, a coluna, já tentou fazer em grupo, não consegue e tal, e precisa da atenção mais individualizada, né? E aí tem flexibilidade de horário, né? Que às vezes você vai numa aula de yoga, é só aquele horário, não. A gente consegue flexibilizar o horário e dar uma atenção mais exclusiva ali. A gente está localizado, pode falar? Pode, claro. Na rua Rouxinol, Avenida Rouxinol, número 60, na sala 201. E quem quiser conhecer e experimentar, né? Eu acho que o mais importante é experimentar. Ir lá, fazer uma aula para sentir no corpo. Então, é só entrar em contato com a gente. E tem o site Pilates Yoga Cerebral, a pessoa pode entrar em contato por lá. Tem o Instagram também, Pilates Yoga Cerebral, ela pode entrar em contato por lá, agendar uma aula e ir lá conhecer. Muito legal, viu? Eu fiz pouquíssimas aulas, como eu te falei, e não dei sequência, um pouco por falta de tempo mesmo, mas é o que você falou, você dá uma energia, principalmente quando você faz de manhã, não sei se tem muito a ver isso, mas quando você começa uma atividade dessa de manhã, parece que o seu dia rende, tudo rende, assim. Sim. E, bom, muito obrigada pela tua presença, viu? Eu achei muito legal. Eu acho que essa coisa das pessoas entenderem um pouco que o yoga não é necessariamente uma atividade para o físico, para fingir estética, mas vai muito, também atinge, mas vai muito, pode ser, também atinge isso, mas é muito além disso, né? Esse que eu acho que é o grande diferencial aí do yoga. Eu acho que só um complemento rápido aqui, quem quiser procurar o yoga só para fazer posições físicas e gosta, também pode. Eu tinha um aluno que só queria fazer para alongamento. Porque alongamento... Para fortalecimento, às vezes para complemento de uma outra atividade. Ele pode fazer, não tem nada de errado, né? Cada um se descobre no tempo que quiser e aproveita o que quiser também. Então... Mas tem o bônus ainda de todo o resto, né? Exatamente. É isso aí, gente. Vamos terminando por aqui, mais uma resenha corporativa. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicar ali no sininho para receber todas as notificações e mais conteúdos como esse. Obrigada, viu, Fabiano? Eu que agradeço.